muito bom dia. Que a paz de Jesus, o amor de Maria estejam com todos nós. Que bom nos reencontrarmos aqui novamente para meditarmos a palavra de Deus, para meditarmos o Santo Evangelho. Essa palavra que verdadeiramente é luz na nossa vida, que nos guia, que nos direciona, que faz com que tenhamos a inspiração, o desejo, a vontade de sempre fazer as escolhas que nos levem e nos aproximem de Deus. Hoje, sábado, um dia onde nós rezamos piedosamente de forma toda especial a Virgem Maria, peçamos a ela que interceda pela nossa vida, ela que é o caminho mais eficaz, o caminho mais curto que nos leva até Jesus, nosso grande Salvador, que Maria continue nos cobrindo com seu manto sagrado e intercedendo pela nossa vida. Nessa terceira semana do tempo comum, a liturgia nos convida a meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos que vão do 35 ao 41. E neste santo Evangelho, vejam só, meus caros irmãos e irmãs, que episódio interessante que o evangelista nos narra. Jesus, junto com seus discípulos, ele vai entrar numa barca e vai atravessar para o outro lado da margem. Nessa trajetória, nesse itinerário, ele vai ser surpreendido, todos serão surpreendidos por uma grande tempestade. Porém, um fato inusitado é que, em meio à tempestade, Jesus se encontra lá no fundo do barco, deitado, dormindo, sob um travesseiro, enquanto os discípulos estão desesperados. Estão com medo, porque a água está adentrando a barca e o risco de morrerem parecia iminente, porque a barca poderia afundar a qualquer momento. E enquanto isso, vejam, em meio a esse desespero, Jesus dormia, tranquilo, sereno, sem nenhum tipo de preocupação. Os discípulos vão abordá-lo, vão acordá-lo, na verdade, e vai perguntar a ele: Mestre, o Senhor não está preocupado, não está vendo que nós estamos perecendo, não está vendo que nós estamos na iminência de nos afundar e de perdermos a nossa vida? E Jesus, milagrosamente, expondo ali para todos o seu poder, ele vai dizer ao vento que se cale, que cesse a tempestade, que pare, e tudo se acalma, e ele vai retrucar aos seus discípulos: por que tendes medo? Essa é a pergunta que Jesus faz aos discípulos, e essa é uma pergunta que ele faz diariamente para cada um de nós. Por que tendes medo? Como se Jesus dissesse aos seus discípulos e a cada um de nós: por que vocês estão com medo? Vocês não estão vendo? Vocês não estão na minha presença? Vocês não reconhecem, não acreditam? Vocês não têm a fé necessária para entender que eu estou no comando e no controle de todas as coisas, inclusive no comando de toda a natureza? Vocês ainda não compreenderam que de fato eu sou o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que veio para salvar a todos vocês? Em outras palavras, era isso que Jesus estava querendo fazer com que aqueles discípulos entendessem. Mas ele continua falando isso também a nós, ao nosso coração hoje. Porque muitas das vezes nós, que estamos caminhando na barca de Jesus, muitas das vezes nós temos medo. Muitas das vezes nós não temos a confiança que precisamos ter na presença viva de Jesus, do Cristo ressuscitado em nossa vida. E diante das adversidades, das dores, dos sofrimentos, de tudo aquilo que acontece no mundo, diante de tudo isso, nós muitas das vezes titubeamos na fé. Nós chegamos a duvidar: será que Deus está realmente olhando para mim? Será que Deus está realmente caminhando comigo? Jesus, ele vai pedir para que o vento cesse, para que a tempestade termine,
porque Ele tem o controle de tudo. E cada um de nós, meus caros irmãos e irmãs, que também passamos pelas tempestades de nossas vidas, nós precisamos confiar nesse poder de Jesus. Nós precisamos confiar que de fato Ele está no controle de todas as coisas, para que assim nós possamos compreender que, em que pese todas as adversidades que possamos enfrentar, se nós temos a consciência de que Jesus está conosco, está caminhando conosco, a qualquer momento e no momento que for o mais oportuno para a nossa vida, e isso quem sabe melhor é o próprio Jesus, Ele vai fazer as tempestades acalmarem, cessarem. Por isso, meus caros irmãos e irmãs, se hoje você está num momento de grande dificuldade, num momento de desespero talvez, num momento de dor profunda, ou se você conhece alguém que está passando por esse tipo de circunstâncias de vida, de sentimentos, é preciso que levemos esta palavra para que a pessoa possa acreditar de fato que Jesus, Ele não nos deixou ao mundo de forma abandonada, muito pelo contrário, Ele participa da nossa história. E a qualquer momento Ele fará que a tempestade cesse. É isso que nós precisamos confiar. Precisamos confiar que Jesus está cuidando de todas as coisas, que Ele cuida da nossa vida, que Ele cuida da vida de todos. O que nós precisamos fazer é a nossa parte no mundo. E a nossa parte consiste em acreditar, em crer, em abrir o nosso coração, em nos dispor a ir ao encontro desse Jesus, para que assim, diante das tempestades, nós possamos passar por elas com serenidade, não com desespero, mas com confiança de que Deus está por nós, que Jesus caminha conosco e que tudo aquilo que nós eventualmente estamos passando tem um sentido. Algo de bom pode ser retirado desse momento na vida de cada um de nós. Nós precisamos apenas confiar. Olhemos nesse dia tão especial para o exemplo de Maria. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantas angústias, quanta ausência de respostas talvez ela teve durante todo o seu caminhar. Mas assim mesmo, caminhou de forma serena, confiante, naquelas promessas que havia recebido, de que o Espírito do Senhor estaria com ela, e assim ela creu até o momento em que Jesus foi entregue na cruz, até mesmo depois da cruz, no início da nossa igreja. E assim ela deixa esse grande legado de fé, de humildade, para que nós possamos realmente confiar naquilo que Jesus é na nossa vida. Precisamos realmente confiar na presença viva de Jesus na barca da nossa vida, para que nos momentos mais difíceis nós não nos desesperemos, mas ao contrário, renovemos as nossas esperanças, revigoremos a nossa fé na certeza de que Jesus caminha conosco. Amém? Muito obrigado, meus caros irmãos e irmãs, por este momento de partilha, de meditação da Palavra de Deus. Que essa palavra possa realmente ser luz na vida de cada um de nós, nos inspirar no dia de hoje a fazer sempre as melhores escolhas de nossas vidas, as escolhas que nos aproximem de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu comentário, a sua curtida. Se inscreva neste canal, esse é o canal Café com os Anjos. Eu sou Thales Henrique e desejo a você que tenha um santo e abençoado dia. E até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho de Jesus.